ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, meus irmãos, meus amigos, mês de maio de 2018 e Israel está completando 70 anos da sua fundação. E muitas coisas têm sido ditas, muitas coisas têm sido faladas a respeito do significado desses 70 anos de Israel. O que nós vamos falar hoje com vocês vai nos trazer muitas interrogações, mas ao final eu quero deixar com vocês muitas exclamações. E eu quero deixar com vocês que há à nossa frente muita esperança. Então é sobre isso que eu quero me deter hoje. Bem, depois de quase 2000 anos, vivendo sem pátria, longe da sua terra, vivendo como exilados entre as nações, o povo judeu voltou à terra que um dia tinha sido dada a Abraão, Isaque e Jacó, em cumprimento, na verdade, à profecia proferida 700 anos antes de Jesus pelo profeta Isaías. E eu quero ler para vocês Isaías 66, versos 8 a 10. Eu sei que muitos vão achar, uma profecia. Mas vejam só o que disse o profeta Isaías. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor? Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o Senhor teu Deus? E termina o verso 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Bem, pessoal, entre os anos de 1945 e 1948, depois da maior tragédia que se abateu sobre um povo, que foi o Holocausto nazista, quando milhares de judeus foram mortos, eles começaram a fazer aquilo que em hebraico chamamos de uma aliá. Ou seja, começaram a voltar para a sua antiga pátria. Começaram a voltar para Israel, a voltar para Jerusalém. E eles nessa época, apesar dos 6 milhões de mortos no Holocausto nazista, estavam cheios de esperança, deixando para trás toda a desgraça pela qual eles tinham passado como povo. Ou seja, eles começaram a voltar para Israel, uma terra que, na verdade, sempre foi deles. Você já ouviu dizer que, excetuando-se os judeus, alguma outra nação tenha vivido em constante exílio e, além do mais, por quase 2 milênios? Olha, excluindo-se a violência contra o ser humano, o exílio é a pior de todas as experiências do homem. Essa é a pior experiência pela qual os judeus passaram ao longo dos seus 4.000 anos de história. E ainda assim continuam a existir entre nós e agora como uma nação, desde 1948. Mas vamos dar uma pincelada rápida no que aconteceu naquela aliá, naquele retorno dos judeus de volta para Israel. Eles voltaram de cerca de 140 países onde viviam em diáspora.
Depois do ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, mas especialmente depois do ano 135, os judeus liberados por Bar Coba foram completamente derrotados, foram expulsos da sua terra para viverem então entre as nações, iniciando aquilo que nós já chamamos de diáspora, no exílio por cerca de quase 2000 anos. É triste dizer, mas estes quase 2000 anos de diáspora para Israel não deixou de ser o cumprimento das palavras do Senhor dadas a Moisés e confirmadas por Jesus. Vamos ler juntos Deuteronômio 28. Olha que duras palavras se o povo abandonasse a Deus, desobedecesse a Deus. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, do verso 15 em diante, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições e te alcançarão, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Virás a ser um espanto, um pasmo, um provérbio, um motejo entre todos os povos, para que o Senhor teu Deus te levará. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra. Virá como o voo impetuoso de uma águia, cuja língua não entenderás. Que triste ouvir estas palavras de Moisés em seus últimos dias aos seus irmãos. E o próprio Jesus confirmou essas palavras. Eu leio para vocês. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado com belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Antes de prosseguir, quero só fazer uma perguntinha para você pensar e refletir. Tudo isso, e olha que eu li apenas poucos versos de Deuteronômio e de Lucas. Eu pergunto para vocês, foi um castigo divino ou foi as consequências da escolha de um povo, de uma nação? Só para você pensar. Bem, vamos voltar um pouco na história para entendermos, na verdade, o que aconteceu a Israel agora que nós estamos em 2018. Bem, após a decisão da ONU de que Israel poderia voltar para a sua terra e estabelecer-se como um Estado, todas as nações árabes à sua volta uniram-se com um só propósito: eliminar Israel, que na verdade acabara de se estabelecer em sua pátria. Israel começou a sua vida como um Estado independente envolvido em guerras, com apenas 600 mil homens e sem condições militares alguma. Venceu todos os seus inimigos árabes que se aliaram contra ele. Os 18 primeiros anos de Israel, ou seja, de 48 a 66, foram na verdade um período de grande tensão para aquele pequeno país que tinha acabado de nascer. Já que os países árabes que foram derrotados nas guerras da independência de Israel não ficaram nem um pouco satisfeitos com a derrota que tiveram e prepararam-se em todos os sentidos, mas principalmente em termos militares, para eliminar Israel de vez e excluí-lo do mapa. Assim, em 1967, 5 países árabes, liderados pelo Egito e seu ditador, Gamal Abdel Nasser, uniram-se para guerrear contra Israel e destruí-los. Os 5 países foram o Egito, a Jordânia, Síria, Iraque e Líbano. Países esses que estavam sendo apoiados pelo Kuwait,
Líbia, pela OLP, que não chega a ser um Estado, pela Argélia, Sudão, Marrocos, Tunísia, Paquistão. Olha, eu quero ler para vocês o que a BBC, como que ela descreve aquela que foi a maior vitória de Israel desde a sua existência em 1948. E o título da matéria da BBC diz o seguinte: os 6 dias que já duram 50 anos, a guerra que mudou para sempre o Oriente Médio. E isso foi escrito o ano passado, 2017. Em 1967, a percepção de um conflito iminente entre árabes e judeus estava assim no ar, alguma coisa estava para acontecer. E em 14 de maio, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser tinha mobilizado milhares de soldados na fronteira com Israel, quando então o que ele fez? Solicitou a retirada das forças de paz da ONU presentes na região desde 1957, para que ele estivesse livre para invadir e eliminar, junto com outros países, eliminar Israel. 8 dias depois, o Egito instituiu um bloqueio naval a Israel no Estreito de Tirã, fechando assim o único acesso marítimo que o Estado judeu, que Israel tinha ao mercado asiático e sua rota de recebimento de petróleo, que naquela época vinha do Irã. Os exércitos do Egito, da Jordânia, Síria, Iraque e Líbano estão nas fronteiras de Israel e atrás de nós estão todo o mundo árabe. Assombraremos o mundo, disse Gamal Abdel Nasser em seu discurso em 30 de maio. O ministro da Defesa e futuro presidente da Síria, Hafez al-Assad, anunciou a sua disposição para o conflito e ele disse, abre aspas, estamos com o dedo no gatilho, chegou o momento para a batalha da aniquilação de Israel. O autor do livro Guerras Justas e Injustas, o filósofo americano Michael Walzer, ele disse o seguinte, abre aspas, enquanto o Egito vivia uma febre bélica e estava na expectativa da vitória, o ânimo em Israel era completamente diferente. O pânico deixava vazias as prateleiras dos supermercados e milhares de sepulturas foram cavadas em cemitérios militares à espera dos seus mortos. Apesar, no entanto, dessa terrível situação, veio a grande surpresa na guerra de 1967, que iria durar apenas 6 dias. A chamada Guerra dos 6 Dias. Na manhã de 5 de junho, o premier israelense Levi Eskol ordenou um ataque aéreo surpresa, em que 90% da força aérea egípcia foi destruída ainda no solo. E o mesmo aconteceu com a Síria. A guerra que poderia ser a sua total eliminação. Nessa guerra, Israel estabeleceu-se política e militarmente perante todo o Oriente Médio e o mundo ficou entre surpreso, pasmo e assombrado diante da estrondosa e espetacular vitória de Israel contra todas as nações árabes à sua volta. Mas os países árabes não aceitaram a sua derrota pacificamente. Pelo contrário, prepararam-se novamente e em 1973, 6 anos depois, no dia mais sagrado para os judeus, aconteceu aquela que seria chamada de a Guerra do Yom Kippur. Na tarde de sexta-feira, 5 de outubro, 3 milhões de judeus se preparavam para o início do Yom Kippur. As ruas estavam tranquilas, não havia qualquer sinal que indicasse que em menos de 24 horas depois, Israel estaria em guerra contra a Síria e o Egito. Os israelenses não sabiam que nas colinas de Golã,
a artilharia síria estava posicionada em sua fronteira e que 5 divisões haviam sido despachados para aquela região. No dia seguinte, uma pequena força israelense teria que enfrentar um pesado ataque. Eles tampouco sabiam que o Egito tinha estacionado 5 divisões na margem ocidental do Canal de Suez, 100.000 soldados, 1.350 tanques na guerra do Yom Kippur. E em apenas 3 semanas, Israel se restabeleceu militarmente e chegou a apenas 45 quilômetros de Damasco e a 100 quilômetros da cidade do Cairo. No entanto, em 22 de outubro de 73, com a resolução 338, o Conselho de Segurança da ONU pede o cessar-fogo aos participantes da guerra do Yom Kippur. E não fora essa resolução, a 338 da ONU, propondo um cessar-fogo em relação à guerra do Yom Kippur, e as cidades de Damasco e a cidade do Cairo sofreriam reveses nunca vistos antes em todas as suas histórias. Não foi sem motivo que algum tempo depois, a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, afirmou o seguinte: se os árabes depuserem as armas, haverá paz. Se Israel depuser as armas, deixaremos de existir. Desde 1973 e até hoje, 2018, quando Israel completa 70 anos, Israel, na verdade, tem tido uma paz aparente. Aparente porque as nações árabes, nesse momento, estão unidas, continuam unidas em um só propósito: a eliminação total de Israel. E isso para eles significaria a paz completa no Oriente Médio. No entanto, o governo norte-americano, sob a liderança do atual presidente Donald Trump, tomou 2 decisões há poucas semanas de grande impacto com relação a Israel e as nações árabes à sua volta. Cancelou a sua parte no acordo nuclear iraniano realizado por Barack Obama e transferiu a sede da embaixada norte-americana para Jerusalém, o que na prática significa que os Estados Unidos reconhecem que Jerusalém é a capital de Israel. Há cristãos que dizem que todos esses acontecimentos são cumprimento de profecia. Pessoalmente, apenas pessoalmente, eu diria que esses fatos envolvendo a situação dos Estados Unidos e do Oriente Médio e sua relação com Israel são importantes, mas daí a dizer que são cumprimento profético vai alguma distância. É preciso, nesse momento, ser mais prudente para fazer uma afirmação de que estas coisas que têm sido feitas por Donald Trump são um cumprimento profético. Mesmo profeticamente, há algumas coisas importantes a acontecer em relação a Israel, de maneira que nossos olhos, na verdade, devem estar voltados, sim, para Jerusalém e não para Roma, nem para os Estados Unidos, como muitos fazem. O fato é que as nações no Oriente Médio estão em polvorosa. E assim vemos de maneira clara o cumprimento, aí sim, o cumprimento profético do Salmo 83, que pouca gente lê, e quando lê não entende o que está escrito ali. E eu quero ler para vocês o Salmo 83, inteiro, do verso 1 até o verso 8. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, não fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam. Vejam que Davi falou, os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória de Israel aqui na terra. Pessoal,
Por acaso não é isso que os países árabes sempre quiseram e continuam a querer? Verso 5. Pois tramam concordemente e firmam aliança entre eles contra ti. E as tendas de Edom, e os ismaelitas, e Moabe, e os agarenos, e Gebal, Amon, e Amaleque, e a Filistia, os filisteus, a faixa de Gaza, a Filistia, como os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte junto com os filhos de Ló. Se isso não é um cumprimento profético em função do que os países árabes estão fazendo hoje contra Israel, eu não sei mais o que dizer. É preciso ler o Salmo 83 e entender como algo que está acontecendo agora, no século 20 e no século 21, especialmente depois de 1948. Por outro lado, como muitos de vocês devem ter se apercebido, nunca houve em toda a história desses 2000 anos tanto interesse bíblico por parte dos cristãos em geral, por tudo que se relaciona com Israel. Textos lidos no passado por muitas pessoas parecem ter um novo significado, parecem explodir diante dos seus olhos. E é como ouvir cristãos dizerem: como é que eu nunca tinha lido antes? Como eu acabei de ler agora o Salmo 83. Para aqueles que estão atentos aos assuntos que se relacionam aos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, certos textos dos profetas, bem como muitas parábolas de Jesus e os escritos do apóstolo Paulo, têm ganhado uma outra dimensão e despertado um interesse nunca jamais visto. Meus amigos, meus irmãos, o que está acontecendo? Eu quero destacar 2 textos que, na verdade, já foram alvo de nosso estudo. Há 2 vídeos a esse respeito e vocês podem consultar. Mateus 24, 32 a 34 nos fala sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, que coisas? Estas que estão acontecendo agora aí diante dos seus olhos, de milhares e milhares de judeus aceitando a Jesus como Messias em Israel. Sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E este verso 34, eu digo para vocês, é muito difícil entendê-lo. Muito difícil, mas temos que olhar para a situação daquilo que ocorre atualmente em Israel e entre os judeus pelo mundo inteiro. Nunca a parábola da figueira foi tão pregada de todas as formas, seja dos púlpitos de algumas denominações, não de todas. Há denominações que nem falam e, na verdade, nem entendem direito o que significa a parábola da figueira. Nunca a parábola da figueira foi tantas vezes pregada, principalmente através da internet. Basta você procurar aí no Google a parábola da figueira e você vai ver que há muitas e muitas pessoas pregando sobre a parábola da figueira, e a maior motivação desses pregadores, sabe qual é? Anunciar a volta de Jesus, coisa que algumas denominações têm como seu papel fundamental, mas esqueceram. Quero ler para vocês outro texto de Mateus 23, 37 a 39. O grande lamento de Jesus sobre Jerusalém. O verso 37. Mas o importante é o verso 38 e o verso 39. Jesus se lamentou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos,
debaixo de suas asas e vós não quisestes. E aí vem o verso 38 e verso 39, a vossa casa vos ficará deserta. Uma profecia que se cumpriu no ano 70. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis, como de fato aconteceu. Aqueles que estavam vindo Jesus se lamentar, não viram mais a Jesus. E Jesus falou que isso tinha um tempo, até que, um advérbio de tempo, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Esses dois textos proféticos já se cumprem bem diante de nossos olhos. A figueira, Israel, já floresce e mais do que isso, já começa a dar os seus primeiros frutos, para que você possa ter uma ideia do florescimento da figueira, do renascimento de Israel. Em 1962, havia em Israel não mais do que 50 judeus messiânicos, que por sinal tinham as maiores dificuldades em se apresentarem como judeus, que aceitavam e criam em Jesus como Messias prometido na Torá. Hoje em Israel há mais de 100 sinagogas messiânicas e o número dos judeus que já aceitaram Jesus como Messias em todo o mundo já ultrapassa 1 milhão. Hoje, 2018, não é incomum você encontrar nas ruas de Jerusalém, e se você for, ou se você já foi, pode ter se deparado com essa cena, pessoas que em cumprimento às palavras proféticas de Jesus, clamam pelas ruas de Jerusalém, Baruch haba b'shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Bem, diante dessas profecias que se cumprem diante de nós, alguns dizem, acho que Jesus volta em 3, 5 ou 10 anos. As pessoas dizem que o mundo está caindo, não de maduro, está caindo é de podre. A situação moral de nossos dias já ultrapassou em muito a situação moral dos dias de Noé. A gravidade moral dos tempos de Noé praticamente se limitava a quê? A promiscuidade sexual. Fato esse que neste século XXI está em muito superado em todos os aspectos da vida humana. E aqui eu quero fazer um breve parênteses para em seguida retomar o assunto e concluí-lo. Antes de Noé, não há menção na Bíblia de que houvesse idolatria, o mais grave de todos os pecados. Tanto é que na Torá, na lei, nos 10 mandamentos, ele é o primeiro, acompanhado de mais 3. Mas tão grave quanto a promiscuidade sexual deste século XXI é a idolatria. Talvez você esteja pensando, mas como assim? E eu digo a vocês, o grande ídolo a ocupar o lugar do Deus Criador nesses dias que antecedem a volta de Jesus, vocês fazem ideia de quem pode ser? É o próprio homem. O homem, na verdade, se considera a si mesmo, me perdoem o pleonasmo, o centro do universo. Com seu ego, suas ambições, sua vaidade, o homem ídolo está presente em todos os lugares, não apenas nas academias de fitness, nos shoppings, nas praias, mas também nas escolas, nas empresas, no governo e, pasmem, até mesmo nas igrejas, quando convidam grandes pregadores para que elas estejam cheias, bem como cantores para abrilhantar o culto. Talvez você esteja dizendo, ei, José Walter, calma aí, você está julgando, mas eu te pergunto, você vê igrejas cheias quando pregadores desconhecidos pregam a palavra? Você vê igrejas cheias quando cantores sem fama internacional, interdenominacional se apresentam ou quando não há cantores? Sem dúvida, ao lado da promiscuidade, a idolatria é o grande pecado do século XXI. Nós podemos ver, pelos olhos da fé, que a taça da ira de Deus já começa a transbordar. Não é à toa que os 4 primeiros mandamentos da lei se referem à questão da idolatria. Bem, agora vamos retomar o assunto. Apesar de todos os acontecimentos envolvendo Israel, o Oriente Médio e o mundo como um todo,
E não nos cabe ficar marcando datas para o retorno de Jesus. Muitos já fizeram isso no passado, marcaram datas. E qual foi a consequência dessa marcação de datas? Descrédito. Puro descrédito para com a palavra de Deus. Esses que marcaram data para a volta de Jesus, e foram muitos, sabiam que estava errando, mas é claro que sabia, pois Jesus havia falado que somente o Pai sabia, nem ele sabia. Claro que sabiam, reconheceram o erro, esses que marcaram data e viram as suas profecias não se cumprirem. Eu deixo com você a resposta. Quero dizer, sigamos as orientações de Jesus. Aquele dia e hora ninguém sabe, senão somente o Pai. E ponto final. O que então nós, eu e você, temos que fazer? Vigiar, porque ele virá como um ladrão. Tire os olhos de Roma, meu irmão, meu amigo. Volte os seus olhos para Jerusalém. E eu quero concluir com vocês, lendo as palavras de Davi no Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Não se trata de orar pela cidade, pela construção, mas pelos seus moradores, para que tenham a paz que só Jesus, o Messias prometido em toda a palavra, pode dar. E assim reconheçam e creiam que esse Jesus, que foi assunto ao céu, é o Messias, foi o Messias prometido na Torá e nos profetas. E dessa forma, o que aconteceu com Saulo de Tarso, quando ia para Damasco, acontecerá nos dias que antecedem o retorno de Jesus a este mundo, quando milhares de judeus irão, tocados pelo Espírito de Deus, fazer o que o apóstolo Paulo fez. Se converterão dos seus caminhos e aceitarão a Jesus como o Messias prometido em toda a palavra, em toda a Torá. 70 anos de Israel, um tempo para refletirmos, para começarmos a ler a Bíblia, tirando os óculos de Roma e colocando óculos de Jerusalém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E quero convidar você também a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você.